Boa noite, web! Como estão por aí? Hoje o dia é de coisas boas. Vou colocar aqui o tema da nossa live: improviso e presença. Boa noite, vão chegando todos, sejam bem-vindos. Fixar comentário. Como vão vocês por aí? Boa noite, eu coloquei aqui, ó, os saltimbancos trapalhões. Hoje a gente vai falar de leveza, vamos falar de improviso e presença. O meu convidado é muito especial, é um cara divertidíssimo, é um cara que já faz parte da minha vida há um tempo. Ele é ator, ele é improvisador, ele é animador, ele é um mestre sem cerimônias, é um cara massa, alto astral. A gente já fez várias aventuras pelo mundo aí juntos. É Maurício Oliveira. Daqui a pouco eu chamo ele, eu vou falar um pouquinho sobre como vai ser a live de hoje. Hoje a gente vai falar de um aspecto que é muito importante para mim, inclusive, para o meu trabalho, para a minha metodologia de trabalho. Eu já venho falando aí um pouquinho que eu trabalho com playfulness. Eu juntei, ao longo de 10 anos trabalhando aí, vários aspectos que fundamentam o que eu faço, né? Que é levar a leveza, é convidar as pessoas para uma vida mais leve, uma vida em que o play faça parte da nossa história, para que a gente possa aí olhar o mundo com mais criatividade, olhar o mundo com uma plenitude desse play. E esse capítulo aí que a gente vai ter hoje tem muito a ver com o meu trabalho. O Maurício, ele é o cara que vai nos convidar aqui a entender dois aspectos que para mim são importantíssimos, que é técnicas de como a gente pode improvisar e aí sendo mais criativo, vivendo uma vida com mais leveza, principalmente com mais diversão. E também a gente vai falar um pouco de presença. E presença é o que eu espero de vocês hoje também, porque a live de hoje será interativa, teremos desafios para vocês, então vamos desafiar vocês que estão aí a participar. Maurício já tá aí, ó. Então, Maurício, já entra aí, já manda a mensagem para mim. Já temos aí várias pessoas chegando, muita gente legal, sejam bem-vindos todos. Olha, Shed, Renato, Daisy, Lara, Thaís. Bom, hoje a gente vai brincar e espero que vocês estejam com leveza. A gente está passando por um momento super pesado, mas a gente quer provocar leveza hoje. E aí, vocês já usaram técnicas de improvisação? Vocês já foram desafiados ao improviso? Todos nós, né? Eu acho que agora a gente está vivendo uma era que a gente precisa improvisar em vários aspectos. E aí a gente vai ver com o Maurício como é que isso funciona, como ele é ator, ele é especialista nisso, e a gente vai brincar um pouquinho juntos aqui. Eu vou contar uma história para vocês muito rápida de como isso começou a fazer parte da minha vida. Eu não conhecia técnicas realmente de como o improviso funcionava, nenhum outro aspecto que é o aspecto do palhaço. E há mais ou menos um ano atrás, eu fiz um curso com o Ed Balas sobre palhaçaria, né? Como é o trabalho do palhaço, a questão da presença. E foi muito legal, foi assim uma quebra de paradigma na minha vida, principalmente porque me fomentou a noção de algo que eu já fazia no meu trabalho, que é a conexão com as pessoas. Não, Maurício, é você que clica. Maurício, você entra lá, aparece participar da live. E aí você que aparece. Então, eu fiz esse curso de palhaço e aprendi, por exemplo, como a gente realmente precisa, para o trabalho de educação, para o trabalho de educador, estar conectado com as pessoas, viver a presença. E aí eu realmente comecei a fundamentar muito o meu trabalho baseado nisso. Eu e Maurício, a gente tem uma história muito legal, porque eu vou deixar ele contar quando ele entrar, mas a gente tem feito vários trabalhos juntos. Ele é um verdadeiro pirata, o pirata corporativo. Pronto, tá chegando o grande Maurício, meu pirata do coração. Seja bem-vindo à nossa live. Gente, ó, a dinâmica da live é improviso. A gente vai improvisar juntos. Ó, Maurício... Cheguei. Peraí. Brother! E aí? Antes da gente começar, Maurício, deixa eu falar algumas coisas aqui. Primeiro, gente, ó, Tá a dinâmica da live vai ser a seguinte. A gente vai bater uma bola aqui durante mais ou menos 30 minutos. Vocês podem perguntar o que quiser. Clica aí na interrogação que está embaixo. Deixa a sua pergunta pra gente. Outra coisa, por favor, gente, a gente está compartilhando vários conhecimentos aqui, então ajuda a gente também.
clica aí no aviãozinho, manda para outras pessoas, para as pessoas entrarem na live. Então, vamos começar agora com o meu grande brother, o cara que é, assim, uma alegria em pessoa. Eu tenho um carinho especial por esse cara. Eu vou contar uma coisa para vocês, que tem gente da minha família aí. A minha mãe tá aí nessa live, Maurício. Ela apareceu aí. Mãe, beijo. Mas eu vou contar uma coisa que a minha família talvez não se lembre. Eu conheci você antes da gente realmente se conhecer. Foi, isso é verdade, isso é verdade. Eu vou falar uma história aqui muito louca, cara. Meu irmão se casou num lugar aqui na Bahia muito bonito, na beira do mar. E um cara fez o papel de padre, pastor, seja lá o quê. E foi um negócio muito legal, muito descolado. Anos depois, quando eu comecei a trabalhar com esse cara, eu descobri quem foi o cara que casou meu irmão. Você, velho. Eu já fiz casamento. Eu já fiz uns 3 casamentos, rapaz. E a história que eu sei é que eles estão bem ainda, né? Pelo menos até onde eu sei. Casamenteiro. Eu dei sorte aos casais. Gente, cara, que maravilha. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Maurício de Oliveira, o Lucas está falando aí, a gente trabalha junto já tem um tempo. E aí surgiu esse desafio, assim, desculpem o óculos, porque essa letrinha eu já não consigo enxergar mais. A pessoa que faz 50 anos passa por necessidades depois desse tempo, não é verdade? Então, estou aqui. E aí eu preciso do óculos para poder acompanhar os comentários das coisas. É isso aí. Lucas. Eu queria que você começasse assim, ó. Conte um pouquinho da sua história, quando é que você começou, e quais foram os insights primeiros que você teve. Porque eu conheço você há um tempo já, e eu vejo que você tem essa veia muito forte da improvisação, muito conectada com o humor, né? Agora a gente está precisando muito do humor, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que é que você faz hoje, e depois a gente entra no nosso tema. Vai lá. Beleza. Eu acho que eu vou apagar essa luz aqui atrás, que tá estranha aí, não tá na minha cabeça. Ótimo. Assim. Jogue duro aí. Tá, enfim, o que acontece é o seguinte... É o sol. É o sol. Eu sou uma pessoa iluminada. Aconteceu que eu comecei a fazer teatro assim, há muito tempo e tal, e aí a improvisação, uma vez, a gente reuniu um grupo de atores, um elenco muito bom, assim, que o pessoal de teatro conhece, assim, a Isha Marx, Evelyn Buchigan, Caíca Alves, Maria Menezes, e eu, né? Éramos 5 e completamente distintos, assim, eram estilos completamente diferentes, a gente fazia coisas diferentes, mas a gente já tinha trabalhado com improvisação. A minha história com improvisação começou com Celso Júnior num curso que teve no TCA. Lá o TCA fazia cursos de formação e tal, então eu tive contato com o teatro esporte. Até então não tinha muito, assim, sabia, achava interessante e tal, fui ver como era. Já tinha ouvido falar. E aí, pronto, tive essa experiência com o Celso Júnior, do Teatro Esporte, depois com Meran Vargens, que é uma professora da Escola de Teatro da UFBA, que ela fez um projeto que era Noites do Improviso, que era na Sala do Coro do TCA, com os alunos dela, do curso de teatro da UFBA. E tinha eu não fazia teatro ainda, eu estudava educação física, e tinha um outro menino de dança. Éramos os únicos que não éramos da escola de teatro. Então aí a gente teve esse contato com a improvisação. E chegamos no Alvoroço, que era esse elenco que queria fazer alguma coisa e tal. E a gente leu vários textos e a gente fez várias pesquisas e não achava nada assim que... o que é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer isso? Aí, pronto, como todo mundo já tinha vivenciado essa improvisação, aí a gente resolveu montar um espetáculo improvisado. Era um roteiro de jogos de improviso. E aí pronto, aí o Alvoroço já deve ter uns 18 anos mais ou menos. Que massa, e cara. aí a gente fez muita coisa, a gente viajou, fizemos uma temporada em São Paulo, quando a improvisação estava bombando, assim, a gente foi lá e entrou no mercado que tinha os barbistas, acho que todo mundo conhece, e assim, tinha o nosso espetáculo e os barbistas lá em cartaz, e a gente na maior cara de pau, mas foi muito bom, a gente fez um contato com a produtora e um dos atores, eles foram assistir o nosso espetáculo, construímos uma relação bem legal, assim. E aí pronto, então aí o tempo passa, aí depois...
Aí, enfim, teve um dia que o SESI, eu trabalho no SESI, no programa Arte na Empresa, e aí me convidaram, amor, se a gente vai fazer um treinamento aqui, tem um rapaz, Lucas, da People to People, vai fazer um treinamento de conquistador, desbravador, de descobridor dos mares, de... E aí a gente precisa de uma coisa assim e tal. Aí eu fui lá, eu vi, eu falei, eu tenho uma ideia, posso fazer o pirata? Rapaz, esse pirata realmente rendeu. Aí pronto, aí foi amor à primeira vista, o primeiro trabalho, assim, a gente construiu uma relação muito legal e eu não sei nem quanto tempo tem isso que a gente faz o descobridor com o pirata. É mesmo, tem um tempo já, a gente já fez para várias cidades do Brasil, né? Foi. Deixa eu contar a gente pro já viajou pessoal, bastante. quem não conhece, eu tenho um treinamento chamado Descobridor dos Sete Mares e a luta contra o pirata corporativo. Eu vou vestido de capitão e aí eu faço uma palestra contando a história das grandes navegações, que isso tem a ver com o mundo corporativo. E depois eu vou falando sobre comportamentos de descobridores, pessoas incansáveis e tal. E falo que, na verdade, existiam também os sabotadores, que são os piratas. Aí eu brinco no treinamento, provocando as pessoas se tem algum pirata naquela equipe, naquela sala. Aí o pessoal fala, não, não tem pirata, não tem pirata. Aí entra Maurício, vestido de pirata. E o legal do desenho desse treinamento é que ele é o anti-herói. Então o pirata, na verdade, ele tá lá para convencer o pessoal para fugir da empresa com ele. A desistir, vamos embora. E aí a gente faz esse jogo de cena de que, assim, as pessoas ficam numa ambivalência, porque ao mesmo tempo o pirata é muito carismático, o pirata é divertido, mas os comportamentos são péssimos. E o pessoal fica meio na dúvida, peraí, será que tem pirata aqui? E uma coisa que eu acho incrível, Maurício, do seu trabalho e disso que a gente tem feito, é que assim, a gente consegue, de uma maneira muito leve, trazer à tona questões muito sérias e pesadas. A gente já teve a organização que a gente fez esse trabalho, que o pessoal me chamava no canto e falava assim, poxa, como é que vocês conseguiram transmitir essa mensagem? Porque a gente tem pessoas aqui que são piratas mesmo, que sabotam as equipes, que não têm engajamento, mas vocês conseguiram fazer essa pessoa rir e refletir no comportamento dela. Rir de si mesmo, que é muito, muito interessante, né? Você rir de si mesmo é um momento de mudança aí, né? Então, aí pronto, aí a gente conseguiu construir uma relação muito legal assim com isso. E é possível, mas por que eu estou aqui, né? Que a gente vai falar de improvisação, que improvisação é essa? Improvisação teatral, e vamos falar de presença. Que presença é essa? E aí, essa revolução... Peraí, deixa eu só uma dúvida agora. E casamento, velho? Como é que você casou, meu irmão? Eu casei, rapaz, sou casado. Meu Deus, gente, Maurício casou meu irmão mais velho, Matheus Freire, mora no Rio de Janeiro. Ele, quando eu era mais novo, ele casou, eu fui pro casamento dele, tinha um cara lá celebrando o casamento. Anos depois, quando eu comecei a trabalhar com o Maurício, eu falei, rapaz, eu conheço esse cara casou meu irmão. Tem um monte de gente agora na minha família entrando aí, velho. Como é que história é essa de casar, velho? Rapaz, eu trabalhei um tempo também. Eu acho que a improvisação chega para mim de uma maneira muito interessante. Porque o que é que acontece? Eu trabalhava com educação física, fazia recreação de aniversário. Aí eu comecei a trabalhar com telegrama animado, fazia aqueles telegramas, ia na casa da pessoa, na festa, no aniversário e tal. E aí com isso fui conhecendo um bocado de gente. Aí uma amiga de seu irmão, que eu conhecia lá do Centelapa, ela era gerente de marketing lá do Centelapa e tal. Aí, Ilka. Aí ela falou assim, mas você faz casamento? Eu falei assim, eu faço. Nunca fiz não, mas eu faço. E esse foi o primeiro que eu fiz. Depois eu fiz um outro. Eu já fiz uns 2 casamentos. Aí, 3 casamentos. Aí depois, mas o seu irmão foi o primeiro. Aí eu falei assim, olha, vai ser uma coisa descontraída e tal. Pá. Aí pronto, aí eu fui fazer. Mas se você me perguntar o que foi que eu disse, eu não tenho nenhuma memória. Mas eu sei que eu me preparei, falei coisas bonitas, incentivei, dei a minha bênção. Ele tá casado até hoje. Pô, tá vendo? Minha bênção é forte. Olha, meu irmão, se você vai se casar, pode me procurar aqui no Instagram, que eu posso fazer seu casamento. Sim, mas se eu casei, eu posso casar qualquer pessoa. Eu acho assim, você deu a bênção, você construiu a união,
Foi ótimo, e foi um casamento bem legal, foi alternativo divertidíssimo, cara. Foi muito legal, Foi. muito legal. Tem Tá, isso mesmo, desculpe, assim. volte aí agora ao nosso tema, vá. Aí pronto, então aconteceu uma vez, passou o tempo e tal, eu fiz um curso no IEL de Liderando na Crise. Sim, Era um curso de formação para gestores e tal, então só tinha pessoal de dono de empresa, gerente de recursos humanos, gerente, líderes assim, e eu. Que eu não sou líder, eu sou produtor cultural, eu sou ator e tal. E aí, pronto, muita coisa que ele falava no treinamento, ele trazia, eu dizia assim, rapaz, isso é improvisação teatral, isso é improvisação teatral, isso é improvisação. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei assim, pô, tem que construir essa conexão. E aí eu falei, pronto, é isso que eu tenho que fazer da minha vida, é reunir improvisação. Porque tem um detalhe interessante. A improvisação tem assim, tem o teatro improvisado, que tem sim. muito preconceito, porque o pessoal pensa que o teatro improvisado é aquele que você vai fazer de qualquer jeito. Ah, porque o teatro é improvisado, que geralmente tem essa onda do o que é improvisado, às vezes é um armengue, é É, uma coisa que é mal feita, que é sim. inacabada e tal. Mas a improvisação teatral é uma técnica que foi, assim, o conceito todo veio do Canadá, de Kate Johnston, e também de Viola Spolin, uma americana, que construiu também um conjunto de fundamentos para estudar essa técnica. Uhum. Muitos espetáculos, assim, a maioria dos espetáculos sempre tem exercícios de improvisação. Então, o que Viola e Kate fazem é levar isso para o palco. A gente hoje apresenta um espetáculo que é construído na hora. Sim. Eu tenho um amigo que, Kaique Alves, que ele fala que a improvisação é como a vida. Ninguém sabe o que vem pela frente nem por trás. E aí, assim, essa frase sempre chega comigo, assim, né? Porque em todo lugar eu falo isso. Aí eu penso que é esse exercício que a gente precisa ter na vida. E Sim. aí, quando eu faço o treinamento de gestão, de liderar na crise, eu trago assim, pronto, é uma oportunidade, porque é a oportunidade que a gente tem de dizer sim, porque uma crise, Sim. agora que a gente está vivendo, por exemplo, o Covid é uma crise que se a gente não disser sim, pai, a saúde mental vai para as cucuias, Aham. todo mundo está enlouquecido dentro de É. casa. Tá um desespero, todo mundo muito louco assim, que então a gente tem que dizer sim para isso e como isso afeta a nossa vida. Deixa eu, Aí deixa eu entra a só, presença, deixa eu claro. só fazer um parêntese aí. Você falou uma coisa muito legal que me chamou muita atenção, que a improvisação, ela te ensinou, e aí que você se aproximou desse outro universo, da noção de conviver com a incerteza, né? Porque isso É, é uma máxima dos dias atuais, a gente conviver melhor com a incerteza. E aí você trouxe isso para a vida e conseguiu fazer esses links, né? Porque cada vez mais a gente está precisando viver e conviver com a instabilidade de não saber o que vem pela frente nem por trás. nem por trás. Lá ele, né? A gente ainda fazia essa piadinha, lá ele. Lá ele, né? Porque, porque o que acontece numa situação como está agora? Ninguém esperava. A gente sai de um Réveillon, sai do carnaval e não tá curtindo a vida seguindo. Entendeu? Daqui Cheio a de pouco, de um dia para o plano. outro, de um dia para o outro, fala assim, ah, meu irmão, ninguém pode sair de casa, fique na sua. E o que fazer com uma situação como essa, sabe? Aham. Então a gente está diante de uma crise muito forte. Sim. E aí, então, trouxe para essa crise, mas a improvisação é assim, a máxima da improvisação é aceitar. A gente tem que aceitar, a gente tem que dizer sim, porque só assim a gente constrói uma história, constrói uma cena, constrói um espetáculo. Só dizendo sim. E o sim é tão potente na vida das pessoas, porque o que acontece? As grandes coisas, grandes acontecimentos da vida das pessoas nascem de um sim. Sim. Não é assim, Sim. você é Casamento, sim, sim. casamento sim, É. porque sabe que casamento você dá um sim para outra pessoa e passa a conviver com a pessoa. Mas se você também entende que isso já não faz mais sentido, aí você dá um sim para você e se separa. Isso aí, cara. É isso Entendeu? Então, aí. um sim está presente o tempo inteiro. E aí eu comecei a construir essas relações, assim, num ambiente de trabalho, para melhorar a comunicação, como um exercício de construção coletiva e até de solução de problemas, precisa dizer sim. Você Porque se sabe que eu, você eu, eu recebe... levo isso pra minha vida, cara. Eu tô É, agora, a gente tá passando por muita dificuldade. Aí eu tô escrevendo um livro agora
sobre esse meu exercício, chama-se Playfulness, que é o meu convite para viver o sim, para trabalhar com criatividade. Muitas pessoas me perguntam como é que você constrói seus treinamentos, seus trabalhos. É esse sim, é a gente se abrir para as possibilidades. Por que não colocar um cara vestido de pirata para a gente criar um choque no evento, criar uma leveza? Por que não construir uma roda gigante enorme? Por que não tocar com o Molodum? Por que não soltar uns foguetes? É claro que a gente depois vai pensar em algumas variáveis para a execução disso. Mas esse abraço do sim é um grande exercício da criatividade, né? É. E tem outro detalhe interessante na improvisação, que é você descobrir, você romper o fracasso, você entender que o fracasso é um mito, que a gente vai fracassar, e você descobrir o prazer de fracassar, que você só vai saber se você for fazer, entendeu? É. Que assim, essa questão aí pronto, com tudo isso, a improvisação, e aí vem a presença, que é aquele estado inteiro, assim, estado de atenção que o budista fala, sabe? Então você está ali, porque quando eu for terminar essa frase, enquanto eu estou aqui, quando eu der o ponto final nessa frase, esse momento já não existe mais. Pronto, acabou, passou. O psicólogo que traz esse conceito chama Mihaly Csikszentmihalyi, que é a teoria do flow. A presença através da experiência ótima, viver o agora, viver o presente, são essas experiências. E eu acho que você, com o seu exercício, seu trabalho, você traz muito isso para as pessoas. Viver o agora. Eu fiz um parêntese só sobre o que você estava falando do improviso, o quanto as pessoas que trabalham com isso treinam isso, né? Eu fiz esse curso com o Márcio Balas e ele contou um pouco desse universo dos improvisadores, quantas técnicas, como é um exercício e quanto é preciso viver o agora também. Tudo é um ponto de atenção que ele usa para seu próprio experimento. Você sabe, Maurício, que eu já me vi, eu faço isso nos trabalhos que eu desenvolvo, nos treinamentos, eu vou pegando as coisas que acontecem na hora, sabe? Isso é se conectar com as pessoas também, né? Isso é a escuta atenta, que assim, muitas vezes acontece um conflito, um desentendimento, porque você não está ouvindo a pessoa, você já está preparando a sua resposta antes mesmo da pessoa concluir o que ela está dizendo. Então, assim, a gente, no improviso, a gente treina isso, vamos ouvir, vamos contar uma história coletivamente, então vamos ouvir o que o colega fez, onde o colega colocou aquele personagem, o que aconteceu com aquela pessoa naquela história, e aí a gente vai complementar aquilo. Então, assim, essa escuta é uma escuta afetiva, é uma escuta atenciosa, é uma escuta amorosa, para você poder dizer alguma coisa, né? Então, quando eu falo, eu trago a improvisação e a presença como um exercício de criatividade e como um exercício de comunicação. De resiliência. De resiliência, principalmente, porque você não sabe o que a pessoa vai dizer. Sim. E você, às vezes, tem que dar um passo atrás, porque ela vai dizer uma coisa que vai lhe surpreender. Aí eu vi até um comentário, alguém aqui, terminei me passando, quem foi que falou, que mas isso é muito difícil, isso é difícil. Mas claro que é uma questão de exercício. Né? Basta você aceitar a condição, você já entrou no exercício. Sim. Quando você aceita, você já está na possibilidade de você contribuir para, no caso do teatro, de você construir uma cena, uma história, enfim. Bora começar a brincar, bora começar a brincar. Bora jogar pra gente mostrar como é que funciona. Bora fazer um primeiro exercício, aí depois a gente volta pro tema. O que é que você propõe aí pra gente começar? Bora, o primeiro, vamos contar uma história. Vou lhe dar uma chance. Ai, meu Deus. Não, calma, rapaz, calma, não tenha medo não. Você vai me dizer, ou qualquer pessoa pode dizer assim, as 3 primeiras palavras que disserem, e aí eu vou contar uma história, ou a gente pode contar junto, usando essas 3 palavras. Eu fiz aqui, eu separei palavras de A a Z. Escolha uma letra agora. Eu vou desafiar você, meu irmão. Pronto, vai. Eu sou bom nisso, rapaz. Eu sou bom nisso. Vou fazer o Jairo falando geral. De A a Z, então a letra... Rápido. J. Jogo, justiça e jaca. Jogo, justiça e jaca. Muito bem. Valendo. Roberto acordou naquele domingo que ele estava muito ansioso depois de uma noite que ele não tinha dormido muito bem.
Afinal de contas, era a primeira vez que ele ia participar de um jogo de futebol com a equipe da sua escola. Ele estava nervoso, ele estava tenso do que tudo podia acontecer, se aquele jogo ia dar certo, mas ele se preparou, vestiu a roupa, porque ele queria ser o primeiro a chegar no campo de futebol, que ficava mesmo em frente à sua casa. Era um campo seco, de terra batida, não tinha grama, mas aquele momento era um dos mais importantes na vida dele. Então, ele levantou e saiu de casa. Só que aconteceu uma coisa que ele não esperava. Quando ele atravessou a rua, tinha um pé de jaca na porta da casa dele. Ele tropeçou na raiz, caiu e ralou a mão toda. Olha, ele ficou desesperado, porque não é possível uma coisa dessa. Só a justiça divina pode fazer uma coisa dessa comigo. Mas ele enfrentou o machucado das mãos, atravessou a rua, participou do jogo, ainda fez 2 gols. É a justiça divina. Você sabe que quando eu faço esses exercícios para treinar líderes ou pessoas a falar em público, trazer improviso, eu procuro convidar as pessoas a buscar a história na própria história pessoal. E aí ir encaixando na própria história situações que aproximem disso. Faz sentido isso nas suas técnicas ou não? Faz, com certeza. Tem um jogo, eu lembro muito bem, a professora Meran Vaz, ela fazia muito esse jogo, assim, que era o jogo da memória. Então, sentava um grupo, quantos fossem, assim, atores, improvisadores, e qualquer um, a qualquer momento, começava a contar uma memória. Assim, eu tenho uma memória terrível, que, assim, uma lembrança, né? Que eu não ia pro circo, minha mãe chamava para ir pro circo, porque o macaco andava de bicicleta e eu não andava. Então, se eu fosse pro circo, na hora do macaco andar, apresentar o show do macaco, eu tinha que sair, porque eu não administrava aquilo. Meus amigos ficavam fazendo bullying comigo e tal. Aí pronto, aí a gente começa a contar. Eu, por exemplo, eu posso contar essa memória. E aí o outro ator, a qualquer momento, pode interromper. Sim. Assim, eu estou contando essa história que eu estava no circo, não sei o quê. Então, se o circo, para ele, lembra uma história da vida dele, a partir do circo, ele me interrompe, eu aceito, calo a boca e ele segue contando a memória dele. E assim vai com todos os participantes. Então, assim, isso ajuda a gente a ativar um estado de... Porque, assim, todo mundo tem uma história para contar. Exatamente. Tem umas que são mais simples, tem outras que são mais elaboradas, mas todo mundo tem uma história para contar. E aí, pronto. Aí tem, assim, eu volto para a coisa da presença e que, como é potente esse exercício da improvisação, assim, para você exercitar isso. Porque, assim, você tem sempre uma história para contar, mas acontece que você tem vergonha, eu tenho, essa história não tem graça. Não, a história é livre. A história é de cada um, a história que aconteceu com você. Então, é importante que você possa exercitar esse fracasso dentro de um exercício de improvisação para você enfrentar outras situações em outros momentos profissionais, assim, uma entrevista de emprego. Você sabe que eu me desenvolvi como contador de histórias, né? E eu tenho um problema seríssimo. Minha esposa Thalita tá aí, beijo, Tata. Que eu, às vezes, eu vivo uma experiência, mas eu incremento tanto na hora de contar. A minha criatividade é mais rápida que a minha memória. Então, eu já vou acrescentando coisas, acrescentando não sei o que e tal. Então, assim, eu vivo disso hoje, né? Eu conto histórias e eu dou sempre aquela... e tal. E fica mais interessante. O contador de história tem isso também, né? De dar uma... De uma dramatizada na história, né? Tem. E aí, claro, porque tem coisas que você lembra, tem coisas que você não lembra da história. Então, quanto mais você tem a possibilidade de florear em torno daquilo, e tem estudos aí da memória, os neurocientistas estão pesquisando isso, que não é tudo que você lembra. Então, você começa a construir associações em algum lugar. Então, aí você conta a história, quanto mais antiga a história, que você tem menos memória, mais parte criativa e ilustrativa que você vai ter para poder. Vamos outro jogo. Quero outro jogo. Bora ver se tem um jogo para interagir com o pessoal aí. Então, pessoal, é o seguinte, vocês vão sugerir 3 emoções. Boa, essa é boa. Essa é boa. A gente precisa de 3 emoções. Aí vocês fiquem à vontade. Só 3. Rápido. Bora, gente. Escreve aí rápido. Bora, quem pode, por favor. Mas enquanto está chegando as emoções, vamos explicar como é que funciona. O que acontece é o seguinte, a gente vai contar uma história
em algum momento, as três aí pronto, já tem um amor, raiva, deixa eu anotar se não esqueço. Amor, raiva e medo. Amor, raiva e medo. Pronto, raiva, sempre são esses, são, meu Deus. Porque não vem alegria, vem amor, raiva e medo. Veio amor. Pronto, aí alegria. Nojinho é legal, nojinho é bom. Bora, vamos fazer com 4. Bota nojinho aí, nojinho eu gostei. Nojinho é legal, eu também curti. Não é nojo. É um nojinho. Pronto, você vai fazer comigo ou eu vou fazer sozinho? Ai, velho, eu não tenho coragem, não. Vai vocês. Então vai, eu vou sozinho. Aí você a qualquer momento, você anotou aí também amor, nojinho, raiva e medo. Nojinho, vá. Pronto, então... teve alegria, vamos botar alegria também. Ó, mas tem que ser história rápida pra gente fazer outro jogo. Rápida? Tá bom, ó, seguinte, então vamos lá. Pois 5 é demais então, né? Eu vou começar a história. Gente, olha, certa feita eu estava prestes a ter uma oportunidade de um emprego. E aí eu me preparei todo, acordei cedo, me vesti bem, arrumei meu cabelo, botei uma roupa bem bacana. A qualquer momento você pode me cortar, viu, Lucas? Senão eu vou contar a história toda. Vá. E aí eu me arrumei todo para poder ir para essa entrevista de emprego. Saí de casa, fui para o ponto de ônibus, e aí quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu fiquei assim com uma certa resistência, porque tinha assim um negócio assim no banco do ponto, um negócio assim, eu não sei exatamente o que era, assim, mas estava no banco, então tinha uma coisa meio viscosa, sabe, assim, cor de rosa. Amor, e aí eu não, amor. Aí eu fiquei assim tão encantado com aquilo que eu senti vontade de chegar perto, de me aproximar, de pegar. Medo. Aí eu falei assim, eu soltei na hora, me assustei, dei um passo para trás, porque aquilo podia se transformar num grande monstro e podia comer a minha mão, devorar o meu nariz. Então eu fiquei afastado, mas assim, o ônibus chegou. Entrei no ônibus, fui em direção ao local onde eu ia fazer a entrevista. Acabou já, você já perdeu tudo. Deixa eu contar uma história aqui rápida. Eu tô vendo que tem uma galera aqui que eu já atendi e tal, empresas que já fizeram treinamentos com a gente. E assim, uma coisa que acontece comigo muito em relação à criatividade e ao improviso é que assim, normalmente eu preparo toda a estrutura de um evento, bem preparado, mas uma técnica que eu faço para construir e aumentar a qualidade do dia do evento, eu sempre vou muito mais cedo para eu perceber qual é a linguagem e quais são as nuances daquele público que eu vou atender. Então, acontece que eu vou pegando coisas. Eu fui fazer uma palestra recentemente para o grupo Porto Seguro. Era uma palestra de final de ano para várias pessoas de RH. E o presidente do grupo Porto Seguro falou uma palavra esquisita que eu não conhecia, frontispício. E aí eu não conhecia essa palavra, eu vou anotando, né, palavras diferentes e tal. Aí quando eu comecei a minha palestra, né, a boa parte do público era de RH, então tinha muito psicólogo. Aí eu fiz uma brincadeira assim, eu falei assim, olha gente, eu sei que tem muitos psicólogos aqui e eu ouvi uma palavra, e eu quero confessar para vocês que eu já estagiei no frontispício. Eu não sei vocês, mas eu estagiei. Eu já estagiei. Que cara de pau. Mas foi muito legal. Eu acho que a linguagem, a gente vai entrando na linguagem. Eu não sei se é do improviso, mas do clown, a gente ouve muito da coisa da quarta parede, né? Que é você se conectar com as pessoas, tá nessa presença absoluta. Cada coisa que acontece ali, você realmente trazer para dentro do evento. Isso faz com que as pessoas sintam que a coisa tá fluindo e que eles são incluídos, né? Como é isso no improviso? Tem uma diferença assim, do clown para um improvisador. O clown, o exercício é mais puro e absoluto da presença. Ele lida com o que está acontecendo, ele chega ali zerado. Sim. Ele chega, a entrada de um clown é 0.0 mesmo, absoluto. E aí o que acontece, ele reage a partir disso. A improvisação não, a gente chega com uma estrutura, porque a maioria das atividades, das apresentações, dos espetáculos de improvisação, a gente tem uma estrutura base, que a gente sabe o que é que vai acontecer. Aqui, por exemplo, a gente fez 2 jogos que tinham uma regra, né? Uma suposta regra. Então, o que é interessante a gente entender é que assim, a gente tem uma regra, como em várias
vários ambientes da nossa vida têm regras, né? Sim. A gente trabalha, tem um conjunto de regras dentro daquele trabalho. A gente, no nosso relacionamento, tem regras que são construídas coletivamente. Então, a gente não parte completamente do zero. A gente tem aquela base e, a partir dali, a gente vai construindo com o outro, né? Sim. Com o colega, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o marido, com o amigo, com a família, com o irmão, com o primo. Então, esse modelo de relação, né, ela é feita a partir de alguns conjuntos, que isso facilita no final das contas. Então, eu acho que o clown é dificílimo para mim, é um exercício muito difícil. Para tudo, para tudo. Acabou de uma verdade sua. A internet não libera ninguém, Maurício. Você Pô, esses acredita cara- que Maurício foi militar? O que é isso, cara? Não fui militar, não. Você Eu foi fui do militar? colégio militar. Eu estudei no Colégio Militar de Tô te Salvador. entregando aqui, cara. Tem esses caras aí, A rapaz, não tem internet o que não vale fazer. nada. Pô, velho, eles falaram que vinha. Opa aí. Os caras, eu falei, não apareça não aparece tudo aí, rapaz. Não. Tudo Mas, atrás da live, delay side, como você chama. Delay side esses caras aí, viu? Aham. Então, e assim, até para voltar para essa questão da improvisação e da presença, que é no fundo, o mais puro exercício de criatividade, é voltar a gente a liberar essa criatividade, é voltar a gente a ter esse exercício assim de vencer essa barreira, sabe? De enfrentar, porque a gente é criativo quando é criança. Sim. Porque quando chega adulto, perde com o tempo, né? A gente vai perdendo aos poucos, assim, essa coisa de construir, de imaginar, tal. Então, assim, é interessante a gente saber. Tem uma coisa que E eu hoje a aprendi, gente... uma coisa que eu aprendi do palhaço que me marcou muito, que é a coisa do ser observado, né? O palhaço, ele é aquele que no circo ele é o imperfeito, ele é o mais humano, né? Ele é aquele que tem uma coisa do falível, do que falta algo, do distorcido. E a gente tem muita vergonha de se expor. E aí vários exercícios que a gente fazia era de ser olhado, né? Ser observado. E eu acho que isso, a questão do julgamento é um grande limitador da criatividade, né? As pessoas têm receio de ser julgadas, receio de a ideia parecer boba, receio... E vejam, o olhar de criança é um grande exercício para isso, porque a criança ela fala, por que não pegar isso e botar aqui? Por que não brincar com essa madeira? Por que não? E a gente vai crescendo ouvindo nãos, e a gente não constrói nada, né? A gente vai sendo educado ao não, né? E aí é uma pena, porque aí a gente não pode mais experimentar, e aí cria esse mito gigantesco do fracasso, que o fracasso vai acabar com sua vida. E às vezes vai, claro, isso é inevitável, se você também não ficar atento aos pequenos fracassos, porque nenhum fracasso chega de vez. Não chega, mas... Não, mas é muito difícil. Tem os sinais, mas se você está atento, se você aguça a sua escuta, esse fracasso vai chegar e você vai construir uma solução. Você vai dizer sim para ele e vai construir uma solução. Então, eu acho que assim, esse exercício, essa conexão assim, da presença, da integralidade ali naquele momento, e você está aberto a essas técnicas da improvisação, você está aberto para aceitar as condições e poder agir a partir do que você ouviu, do que você viu, do que você sentiu. Aí você gera criatividade, você melhora as comunicações das equipes, você constrói sucessos, porque você vai coletivamente construindo vai em direção a um objetivo, né? Construindo uma história. Tem um exercício de criatividade que é o seguinte, uma provocação que é normalmente, a gente vê aquilo que a gente se prepara para ver. Então, há uma tendência psicológica da gente buscar, por exemplo, coisas que nos são afins, que são familiares, coisas que a gente já tem como premissa. E eu acho que um exercício grande de criatividade é a gente olhar o nosso redor com estranheza, né? Porque aí a gente vai ter mais presença. É a gente começar a prestar mais atenção no que está acontecendo. É ter mais presença, mas se provocar com estranheza. Olhar de outros ângulos as coisas que a gente vive. Isso vai estimulando a gente a ver detalhes que a gente não percebia. A se perguntar coisas que a gente não... que viraram paisagem com o tempo. Porque rapidamente as coisas se acomodam para a gente. Né? E aí a gente parar de ver só o que a gente vê. Né? A gente começa a se abrir para outros olhares.
Vamos para mais um jogo, mais um jogo. Bora, bora. Eu fiz aqui um roteiro, viu? O negócio aqui é sério. Cara, eu quero Vamos lá. Agora você vai trabalhar. Bora. Nós vamos fazer um diálogo, certo? Só de perguntas. Tá. Que tal? Como? A gente vai precisar de um lugar aí, Como o assim? pessoal. Como assim? Eu vou explicar. A gente Eu já vai comecei. Gente... Ah, já começou? Já. Não, mas tem que ter um lugar, a gente tem um recorte, ó, tem uma regra. Tá. O jogo da improvisação tem uma regra. O pessoal pode sugerir, por gentileza, um lugar, qualquer lugar. Qualquer Quer dizer, lugar. que possa ser dito aqui, viu, pessoal do Colégio Militar aí? Pelo amor de Deus, não me deixem envergonhado. Banheiro, pronto. Banheiro. Sempre é banheiro. Ah, meu Olha, Deus. eu nunca vi. Agora, campo de futebol, já tem. Ilha, ó. Já temos aí 3 opções. Pode escolher. Vai, eu vou de banheiro, cara. Então vamos lá, banheiro, ok. A gente vai construir um diálogo só de perguntas. Quem responder, perde. Entendeu? Ai, bora, bora. Tá, o exercício da improvisação é maravilhoso, porque a gente começa a pensar fora da caixa. Já me A aqueci gente começa a ir além. Então vamos lá, eu sou péssimo nesse jogo, vou dizer logo, então vou lhe dar uma chance de começar, porque eu vou errar rapidinho. Como é seu Vai. banheiro? Por que você quer saber? Como é a privada? Você nunca foi numa privada? Você tem chuveiro lá? Você toma banho como? Como você usa a toalha? Você pendura a toalha perto do box? Para qual lado gira a sua pia? Você nunca viu a água descendo? Você guarda sua escova de dente lá também? Você usa escova de dente? Você tá lavando seu banheiro nessa pandemia? Não aguento mais. Não tenho pergunta mais. Bora para outro, bora para outro. Bora mais um? Bora mais outro lugar. Na igreja. Na igreja. Igreja Pronto, não, vamos lá. Vamos no cafeteria. Teve a cafeteria. ilha. Cafeteria, tá bom. Cafeteria. Como você Vá. gosta do seu café? Você não me conhece? Vai de cappuccino? Você é novo aqui nessa cafeteria, não é? É quantas colheres de açúcar? Ah, pô. De novo? Eu não quero mais esse jogo, não. Não quero mais esse, não. Bora jogar outro. Bora falar da importância. Porque, assim, a improvisação é bom que a gente perde a vergonha, sabe? Esse jogo, esse exercício. Melhora a relação. Porque, assim, é um ambiente protegido, porque está todo mundo ali fazendo a mesma coisa. Então né, é um exercício que é coletivo, a construção é coletiva, então a gente não perde essa vergonha, sabe? Mas você sabe Entende que... Você sabe que na criatividade tem um exercício muito famoso que é o brainstorm, né? O brainstorm, ou tempestade de ideias, ele ficou muito famoso como um exercício para explorar a criatividade. Só que várias pesquisas têm mostrado que, a depender do perfil do grupo, o brainstorm favorece pessoas mais extrovertidas, enquanto pessoas que poderiam dar ideias se limitam a isso. Eu já vi equipes que tinham muito... Eles se achavam tão excelentes, tão incríveis, que eles rechaçavam as ideias que não pareciam maravilhosas. E aí eles pararam de ser criativos, porque qualquer ideia que vinha, eles falavam, não, essa ideia não. Não, essa ideia não. E aí eles pararam de ter ideia. Era uma equipe de inovação que não tinha ideia, porque eles achavam que eles eram incríveis. Então tem um exercício também de humildade, né? De escuta, de estar aberto, né? Você tá presente e atento, porque o que o outro vai dar. E a gente, às vezes, quantas vezes na história da humanidade, talvez você saiba isso muito mais do que eu, que é assim, quantas grandes invenções foram feitas por pequenas partes, assim, que Sim. foi cada um que contribuiu um pouco e chegou-se numa grande revelação, numa grande invenção. Isso é muito comum. Isso é a coisa mais rara, uma pessoa ter uma ideia completa, quanto mais hoje, que muita coisa já foi elaborada. Sabe? Então, para você ter uma ideia maravilhosa, incrível, não vai cair do céu, assim. Ó, tem Então, perguntas aqui, temos 10 minutos. Ó, voou, cara, voou. A gente tem que Mentira. fazer... Eu morrendo de medo, achando que não ia dar tempo de fazer nada. Eu ainda tenho tanta coisa para falar. Ah, não, vamos estender. Avisa Instagram, fique na sua. A gente vai demorar mais um pouquinho aqui. Não vai, velho. Ele para esse negócio em uma hora. Pô, a gente tem que lá. marcar Ó, dois, vou fazer, ó. outro encontro. Como as técnicas podem apoiar as organizações? Técnicas de improviso e tal. E aí?
O que a proposta é realizar, através de jogos de improvisação, esse fortalecimento da equipe, como construtores, assim, como engenheiros das relações, da comunicação. Então, assim, as técnicas as técnicas de improvisação são muito simples. É você aceitar, é você hiperaceitar, é você não julgar, não se julgar, sabe? Então, assim, aí pronto, aí você constrói uma história a partir desse jogo, claro, e aí depois a gente constrói uma reflexão a partir da construção coletiva. Então, mesmo que uma pessoa esteja apresentando, como eu fiz aqui em alguns momentos, eu contei uma história sozinho, mas tem o apoio do outro, né? O outro pode entrar a qualquer momento. Sim. Então, assim, a minha sugestão é para exercitar justamente essa presença dentro da equipe, a comunicação da equipe e o quanto isso pode potencializar aquela equipe quando todos acolhem, sabe? Sim. O líder acolhe as opiniões. Eu lembro de uma experiência interessante. Eu faço um trabalho de mestre, eu digo que eu sou mestre. Aliás, não foi nem eu que disse. Foi eu apresentar a primeira vez que a Caraíba Metais entrou naquela revista 100 melhores empresas para se trabalhar. Era Caraíba Metais ainda. E aí eu fui apresentar lá esse prêmio, apresentar a revista e tal, e começar a conversar. Aí o vídeo travou, a música falhou, teve vários problemas. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, e começava a contar a história, falar alguma coisa. Aí o diretor Eu chamo de executivo... gogo show. Quando tudo dá errado, vou usar o gogo show. E aí, quando o diretor executivo foi falar, ele foi apresentar, ele falou: onde é que vocês acharam esse mestre sem cerimônia? Aí eu tomei isso para mim. Então eu vou apresentar um evento que o pessoal me convida, eu vou com humor, eu conto história, eu brinco com tudo isso e esqueci do que eu ia falar. Você tinha perguntado. Mas olha, deixa eu só contribuir com essa resposta. A gente está vivendo um mundo agora cuja a questão central do trabalho vai ser resolver problemas. Então, eu acredito muito que essas técnicas, elas nos ajudam à cocriação, ao respeito à diversidade, à inclusão. Então, você improvisar é muito mais do que você só usar essas técnicas. É você abrir espaço para uma resolução de problemas mais efetiva. E talvez seja a grande competência que a gente vai precisar. Já vinha sendo uma das competências mais importantes do mundo do trabalho, mas agora é da ordem do dia, né? A gente precisa de pessoas que resolvam os problemas. E a gente está vendo a educação se direcionando para isso. A gente está vendo agora todo mundo voltado para resolver suas questões e os seus problemas. Então, eu acho que é central, não só para as organizações, mas para outros campos, outras instituições. É para a vida. Eu tenho trabalhado com Daniela Chaves, ela é uma diretora peruana que está morando aqui e ela está com uma oficina online. Ela mantém uma oficina há quase 5 anos aqui em Salvador, de treinamento para iniciantes e tal, e agora ela está fazendo online numa plataforma Zoom, todos os sábados e tal. Então é interessante porque serve para pessoas, sabe? Assim, Sim, não sim. Porque assim, às vezes a pessoa, mas não é terapia. Não é terapia, mas é você se autoconhecer, porque você reconhece os seus limites. Parênteses, terapia a galera tem que fazer também, hein? Tem que fazer também, mas não substituir o teatro, Sim, né, para sim, fazer claro. a terapia. Não, mas é uma oportunidade de autoconhecimento fortíssima. Fortíssima. Porque você vai saber onde você está, Seus seus limites. limites, sabe? E como A você gente pode também exercitar. tá conectado. Como você pode exercitar a ruptura disso? Que assim, através de um jogo, uma brincadeira, sabe? Que tem tanta reflexão, assim. Eu queria contar só uma história, assim. Eu tive um problema com uma pessoa, aí a gente teve um desentendimento em função de uma proposta de um trabalho. E aí, assim, a pessoa veio para mim que eu era responsável, a gente perdeu o trabalho por causa de mim, porque eu fui... Aí falou muito assim, sabe? Rapaz, a primeira coisa que eu pensei foi em responder com as mesmas ofensas. Mas assim, graças à improvisação, isso eu posso dizer, e também talvez à maturidade, mas a improvisação, eu acolhi essa fala dela. Eu não reverberei, sabe? Eu não ataquei ela de volta. Ao contrário, eu pedi desculpa. Falei assim, olha, o erro foi realmente meu. Eu reconheci. Eu apresentei a minha vulnerabilidade. Disse a ela assim, me perdoe, me desculpe. E foi ótimo, porque o meu primeiro impulso era de atacar. E esse exercício da improvisação é tão potente que você chega nesse lugar que você diz, não, calma.
ouça, sabe? Eu ouvi o que ela me disse e compreendi e dei uma resposta amorosa. E aí pronto, a gente conseguiu resolver. Muito bom. Entende? Então, Ó, assim, é um exercício. sim, de troca, né? De acolhimento, de empatia, né? Um exercício de empatia. Empatia. Muito E bom. teve outra coisa também que eu vi essa semana, assim, essa coisa da modernidade líquida. Foi você que falou, Bauman, não foi? Você falou? Não Da sei. modernidade, você falou? Eu falei da Enfim, em alguma das hipermodernidade. lives. Que aí ele fala assim da modernidade líquida, que tudo agora é fluido, aí tem esse negócio do flow e tal. Aí foi assim, a improvisação é super isso. Bora Porque, fazer assim, aquele. Você falou fluido flow, bora fazer aquele das letras? Fluido flow, você só pode falar agora com a letra do alfabeto. Vá. A. tá bom, bora. Como O é? diálogo é simples, é o jogo do ABC. Esse jogo é maravilhoso. Você pode fazer aniversário, tá, o aniversário tá caído, sem graça, aí propõe para as pessoas da festa que cada um tem que falar uma frase, que a primeira letra da frase tem que começar com a letra seguinte. Então, por exemplo, eu começo com: "Ah, meu amigo, quanto tempo que eu não lhe vejo?" Aí Bem você que vai eu queria fazer: te ver, cara. "Como você tem passado, meu irmão?" Ah, dias bons e dias maus. Eu também tô assim, essa história do Covid tá me matando. Fácil, cara. É só não ver jornal. Você tá contando. Eu gosto, eu tô Eu contando, também tô. tô contando. Gostaria que fosse Esse jogo é diferente. bom, mas para pessoas com alfabetização melhor. Tá, Porque a gente tá aqui, alfabetização ó. A, forte. B, C, D. E não chegou nem no K, L, X, Y, W. Sabe o que eu já tava pensando aqui? Como é que você ia usar o alfabeto se eu tinha K, se não tinha K? Eu nunca me lembro onde tá o K e o L. Ó, tem pouco tempo, vamos fazer nosso último jogo pra gente depois fazer Bora. as nossas considerações finais. Aquele jogo especial que você colocou aí. Vamos Mas eu nem me lembro qual é o efeito sonoro. Você acha que esse é especial? Aquele é maravilhoso. O dia mais incrível que morremos. Pô. A gente precisa das pessoas. Será que vai dar tempo, pessoal? Dar uma situação. Vamos dizer, nem quiser. Uma situação qualquer. Um lugar. Pode ser um lugar. Jogo da geral. Não, esse é besteira, Jairo. Para esse cara é um professor, um empresário. Ele fala bobagem. Tem que ser um lugar. Pode ser um lugar qualquer que a gente vai construir. O jogo é muito simples. A gente vai contar uma história que aconteceu com a gente, que foi o dia que a gente morreu. E foi um dia mais incrível. Um beco. Beco, pronto. Beco, então, vamos beco. lá. Começa, Beco. Então, assim, ó. Gente, quando a gente chegou lá, que a gente atravessou a rua, nós entramos mesmo num beco e... É você. Gente, vocês não vão acreditar quem tava nesse beco. Era um cara todo vestido de preto, com as orelhinhas. Ele tinha um cinto de utilidades. E aí, Aí ele chegou pra gente e disse que se a gente não entrasse, não saísse dali correndo naquele momento, ele ia pintar a gente, porque esse beco também tinha umas pinturas, assim, era um beco diferente. Mas aquele cara, ele parecia, na verdade, um morcego. E aí a gente ficou com medo que aquele morcego, porque o morcego, inclusive, está transmitindo o Covid. Aí a gente se encostou na pintura. Quando eu descobri que, na verdade, não era uma pintura, era um quadro vivo, era uma pessoa moldada lá com pintura corporal. Foi aí que... a gente se misturou com aquela pessoa e o nosso corpo ficou todo molhado de tinta. Começamos a sufocar, mas foi tão interessante porque era um sufocamento diferente. A gente não conseguia respirar, ao mesmo tempo que a gente ficava feliz porque tinha um cheirinho de baunilha. Aquela tinta também deixava a gente um pouco doidão. Foi aí que, então... caiu uma pedra na cabeça da gente, esmagou os dois imediatamente e o rapaz vestido de morcego não fez nada. Show de bola, bro. Coragem. Eu acho que a gente tem que brincar mais desse negócio aí de improvisar para ir treinando. Vamos fazer. Vamos fazer um dia só de jogos, super prático assim, só jogos. Para envolver a galera, né? Eu queria que você agora deixasse suas considerações finais. A gente tem 6 minutos e o Instagram daqui a pouco começa um cronômetro aqui que me deixa estressado. Ele começa aqui e aí, em 10 segundos, né? Vamos enfim. fazer um resumão aí. Então, gente, improviso, presença, vamos lá.
Olha, a improvisação teatral é um exercício maravilhoso da gente estar presente nas escolhas que a gente faz. A importância do sim para a nossa vida, assim, se a gente parar para pensar quantas coisas a gente disse sim na vida que mudaram a nossa vida. Foi um sim do casamento, um sim para uma oportunidade de emprego, sabe? Então, esse sim, que é a máxima, que é o fundamento da improvisação teatral, tem uma potência absurda. E tem esse exercício e essa conexão da gente estar inteiro e exercitar a nossa improvisação, com certeza vai potencializar qualquer ambiente de criatividade. Qualquer oportunidade que precisar ser criativo, ative o seu sim e a sua presença. Ouça as pessoas, ouça o seu filho, ouça a sua esposa, ouça seu marido, antes de pensar na resposta. Ouça, acolha e responda. Porque vocês vão construir histórias maravilhosas na vida de vocês. Eu queria também convidar as pessoas a trazer essa leveza para os seus universos, né? A gente está vivendo já uma realidade muito dura. Maurício, eu acredito muito que o humor pode nos transformar. Apesar do improviso ele ter muitas facetas, a gente tem uma questão do humor, de trazer leveza. Eu acho que isso nos ajuda, né? A gente está vivendo já uma realidade muito dura, muito difícil. E esses são caminhos que vão tornar os nossos ambientes mais agradáveis, melhores de convivência, uma convivência melhor com as pessoas. Eu tenho histórias maravilhosas com você. Eu vou contar só uma para a gente acabar. Gente, eu tenho medo de avião. Não, essa eu vou contar, é legal. Eu tenho medo de avião, né? Essa é rápida. A gente estava num voo e esse voo, eu entro no avião, gente, eu sou insuportável, eu não falo com ninguém. Eu viajo muito, mas eu odeio avião. Eu boto fone e eu não quero conversa, né? Aí tava eu, Maurício, e tinha uma senhora sentada do lado, né? E Maurício desse jeito falante aí, gente, blá, 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 falando, pelo amor de Deus, cara, fique calado. Eu vou botar meu fone aqui. E eu não queria falar com ninguém, eu faço isso, eu sou antissocial no avião. Aí Maurício começou a falar com a mulher do lado, falar. E eu lá, incomodado, né? Pô, como é que esse cara consegue falar tanto e tal? Aí teve uma hora que ele bateu em mim e falou assim, rapaz, relaxa, esse voo vai ser tranquilo. Eu falei, por quê, velho? Não, porque essa senhora aqui do lado é a mãe do piloto. É a mãe do piloto. E esse foi o pouso mais tranquilo que a gente teve na história. Foi esse pouso. E Maurício ficou íntimo da mãe do piloto. Falou, o povo se encontra... Eu tenho uma facilidade de ouvir história, porque o povo, num instante, começa a contar a vida inteira, rapidinho. Mas que bom. Vamos fazer de novo outro dia. Eu quero te agradecer, velho, dizer que eu te admiro muito. Nada. Você é uma pessoa muito especial, você alegra os trabalhos que eu faço com você. Para mim, foi uma virada de jogo quando a gente começou a fazer coisas juntos. Eu acho que a gente pode fazer muito mais coisa. Quero te convidar para fazer mais coisa comigo. E é um prazer estar aqui. Você vê que passou uma hora que a gente nem piscou, né? Eu estava morrendo de medo, achando que não ia dar tempo, enfim. Muito obrigado, Lucas, pela coragem sempre. E a gente construiu aquele trabalho, foi tão legal. E construímos uma amizade, acho que foi mais importante ainda, assim. Né? Você disse sim para o Pirata, eu disse sim para esse desafio, porque é um conteúdo realmente bem profundo, bem... O Descobridor dos Sete Mares é um trabalho que me ajudou muito a me descobrir, porque no final das contas eu fico meio que acompanhando ali a palestra, né? E eu consegui absorver muito conteúdo, assim. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Valeu, meu velho. Gente, muito obrigado a todo mundo que está aí. Valeu, pessoal. Agradeço a todos. Um prazer estar com vocês. Essa live vai ficar agora no IGTV, tá? Então, quem quiser ver, rever, automaticamente, quando terminar aqui, o IGTV puxa e vamos para lá também. Maurição, velho. Valeu, meu irmão. Um beijo, tchau, meu tchau. velho. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo, grande abraço. Tchau, até a próxima. gente, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.